Rosa, como você utiliza a literatura brasileira no seu trabalho com o ensino de português como língua de herança aí na Itália? Falar do ensino de língua de herança é falar de heterogeneidade, que é característico nosso, do ser humano, né? E falar de toda a língua pluricêntrica da língua portuguesa, da cultura africana, da cultura indígena, da cultura portuguesa, que influencia no comportamento, no jeito de vestir, nas comidas, nos nomes das coisas, e num monte de outras questões relacionadas à cultura brasileira. Então, a literatura a gente tem como ponto de partida, porque a gente encontra na literatura, eu uso isso aí, uma rica ferramenta para permitir o contato das crianças, porque muitas vezes as crianças são nascidas aqui na Itália e não têm muito contato com a língua portuguesa, não falam a língua portuguesa em casa. Alguns têm uma política familiar em casa, outros não. Então, nós usamos a literatura como uma ferramenta para esse contato com a língua e com a cultura brasileira, considerando toda a sua diversidade, toda a diversidade regional do Brasil e toda a diversidade que influi dos outros países que falam a língua portuguesa. Então, a primeira coisa que eu falo, a primeira coisa que eu uso é a minha paixão pela literatura, para contagiar. A segunda é o contato com o livro. Então, o contato com o livro físico ou virtual, igual as queridas autoras falaram. E esse contato físico com o livro, então nós temos um acervo ainda pequeno, porque o Grupo Brasilidade ele tem 3 anos, então é um grupo novinho, e nós temos apenas 80 títulos, e nós buscamos explorar e selecionar esses títulos de acordo com o perfil de crianças que nós temos. Então, nós trabalhamos com crianças de 2 a 10, 12 anos, e todos juntos tem a participação das mães com as crianças pequenas. Então, nesse contato físico, nessa mini biblioteca, a gente tem encontros uma vez por semana só também. Então, a primeira coisa que a gente faz é deixar o livro à vontade para que as crianças peguem, manuseiem. Aquelas que já são leitoras, já leem alguma coisa, perguntam para a mãe. As que não são, fazem pseudo-leituras. Então, a primeira coisa que a gente faz é essa. O outro, que é o virtual, digital, nós temos o grupo do Facebook, do Instagram e do YouTube, onde nós postamos dicas de leituras para as mães, vídeos com contação de histórias. Temos também a roda de leitura, em que a gente lê para as crianças, e aí nós selecionamos as histórias de acordo com o vocabulário, com o enredo. Não pode ser um enredo muito longo, porque não prende atenção. E com as ilustrações e os autores. Então, a gente parte do conhecimento prévio que eles têm da língua, porque, igual eu falei, a heterogeneidade da idade em relação ao contato com a língua também é muito grande. E do título do livro, porque muitas vezes o título do livro tem palavras que são do vocabulário desconhecido das crianças. Então, existe todo um incentivo à leitura, como o Carlos falou, o mesmo incentivo que é dado para as crianças, digamos, no Brasil, que não são monolíngues, mesmo sendo no Brasil, a gente sabe disso, e para as crianças plurilíngues que estão fora do Brasil. E a gente fala do autor, fala de onde ele nasceu, mostra no mapa, para ir ampliando o conhecimento das crianças em relação ao espaço geográfico do Brasil, fala a data de nascimento desse autor, justamente para situar as crianças em relação ao tempo e ao espaço, da editora, de qual cidade é essa editora, e nós exploramos, então, a ilustração, porque muitas vezes o autor, a gente vê que tanto o autor quanto o ilustrador, eles costumam deixar pistas para que o leitor possa interagir, mesmo que ele não seja leitor. Então, o que a gente observa, por exemplo, os pequenininhos não são leitores, quando eles pegam os livros, todo mundo sabe disso, eles vão apontando o dedo e fazendo a leitura nas ilustrações. E ao contar a história, então nós vamos
chamando, digamos, as crianças para entrar nessa história, levantando hipóteses, fazendo inferências a partir da ilustração e do que vai acontecendo. E após a história, que eu sempre falo que a leitura é conquista e é sedução. Por quê? Essa conquista e sedução, ela existe em diversos suportes textuais, como vocês falaram. E eles estão lendo, sim. Estão lendo de diversas maneiras. Então, a gente busca aproximar as crianças o máximo do livro, do objeto livro. Deixa que eles toquem, que eles peguem, que eles cheirem, que eles folheiem aquele livro, que eles experimentem a sensação de pegar, de folhear, porque muitas vezes eles não têm essa oportunidade em casa. E soltando a língua, a gente fala, quando a gente ajuda as crianças a recordar a sequência da história, porque isso está ajudando a organizar o pensamento. E quando organiza o pensamento, aquela história fica na memória e eles contam, muitas vezes. E às vezes a gente relaciona a história com alguma música, ou com alguma poesia, passa a história no vídeo, porque eles precisam ver, falar, sentir, né, vivenciar a história.